Namastê, namastê, bem-vindas, bem-vindos à Conexão BRX com Estela Ostrovski, esta bruxa que vos fala. Tudo bem com vocês? Espero que sim, desejamos que sim. Hoje fazendo um programa gravado, diferente do que nós costumamos fazer, geralmente com live, ao vivo, mas hoje nós estamos estreando também uma maneira nova de nos apresentarmos, né? E semelhante, é lógico, ao nosso ritmo, né? Mas desejando que essa nova maneira, essa nova opção que temos, e vamos incluir o YouTube em nossas diretrizes de mídia, para podermos alcançar mais pessoas, além do nosso círculo de amizades, que é muito próspero, muito amado, muito bem-quisto, mas também desejando que o meu trabalho consiga alcançar outras pessoas que nos busquem além das mídias fechadas, tanto do Instagram, quanto do YouTube, quanto do Facebook, né? Sou Estela Ostrovski, taróloga, quiróloga, numeróloga, coach de gerenciamento pessoal e profissional. Há 33 anos na área holística, trabalhando com tarô, com leitura de mãos, com mapas numerológicos, mapas astrológicos, e trazendo para vocês a leitura do I Ching, como eu havia prometido para os conhecidos, e agora levando adiante, falando sobre um entendimento também do Tao, que significa o entendimento de uma força, de uma energia, comparada, se nós formos comparar ao cristianismo, no cristianismo nós temos Deus, Adão e Eva, né, que é o significado, a relação com a humanidade. No Tao nós temos a energia Yang e Yin, que é a força masculina, feminina, o dia, a noite, o entardecer, o amanhecer. Então, com todas as nuances e movimentos da energia de vida no universo em que vivemos. E a ideia é trazer para vocês o lado de orientação, o lado oracular do I Ching, das moedas chinesas. E aí a gente faz o jogo das 3 moedas. Geralmente eu faço a leitura. Hoje nós vamos fazer as 2 leituras. Eu faço uma leitura tarológica sobre os signos do zodíaco. E hoje nós vamos fazer, então, uma leitura de I Ching relacionado aos signos do zodíaco. Eu criei um sistema para que a gente pudesse ser um pouco mais ágil na leitura, porque para cada pergunta, para cada questão, nós jogamos 6 vezes as moedas. Antigamente se usava varetas. É um oráculo milenar, tem mais de 8.000 anos de estudo e conhecimento, que tem a ver com matemática, que tem a ver com física, que tem a ver com filosofia. Então, o entendimento da leitura humana tem muito a ver com o autoconhecimento. Eu gosto muito, quem me conhece, o meu trabalho, e para quem não me conhece, estou me apresentando hoje, porque eu gosto muito de desmistificar. Eu não gosto muito de dizer que se as cartas falaram e você não fizer, a vida vai desandar, vai dar tudo errado. Eu não acredito nisso. Fazem 33 anos que trabalho nessa área, e nesses 33 anos, eu sempre digo que o tarô é uma leitura de subconscientes. Eu sou uma leitora de subconscientes. E as pessoas me procuram buscando quais são as opções que se tem. Mas a gente precisa saber que cada um de nós escreve a própria história. Deus nos deu um presente chamado livre-arbítrio. E é preciso que a gente se responsabilize pelas próprias escolhas. É preciso que a gente decida assumir as rédeas da nossa própria vida. Somos protagonistas da nossa história.
Então, toda vez que nós depositamos a responsabilidade, tanto das nossas falhas quanto do nosso sucesso, na mão de terceiros, nós nos desempoderamos, nós nos desabilitamos, nós tiramos a nossa chama divina e transformamos ela num mero vagalume. E olha que até os vagalumes têm a sua razão de existir e a sua razão de equilíbrio dentro da natureza. Mas falando um pouco ainda sobre o I Ching é um oráculo. Hoje eu vou falar bem en passant, de maneira simples, para que possa ser compreendido. Então, essa leitura oracular, ela é encantadora, porque ela traz uma filosofia. Por que falo tanto no I Ching? Quando começou a pandemia, no começo do ano, por mais que eu tivesse visto em minhas cartas, em meus tarôs, e eu trabalho com 10 baralhos, alguns são oraculares apenas, e outros são tarôs completos. Então, dentro dos meus tarôs, eu olhava e via uma mudança, uma transformação, o excesso de luz, o excesso de solarização, mas eu não entendia no momento, no começo, eu, com 33 anos de carreira, de trabalho, dentro desse setor holístico, não consegui perceber essa mudança que viria um elemento solarium, inclusive a forma dele é solar, chamado coronavírus. Não é uma exclusividade deste vírus o risco da nossa saúde, mas é muito importante que nós nos cuidemos, é muito importante que nós preservemos a nossa saúde e ainda não é tempo de confraternizarmos excessivamente. É um tempo de relações a miúde, mas é um tempo também de relações online, de usar os métodos, as tecnologias em favor da união, em favor da percepção, em favor da evolução. Quando eu joguei o I Ching no começo do ano, me falava em relação à pandemia que não era algo criado, e não é, continuo acreditando que não, algo criado pelo astral, algo criado pelos deuses. Foi criado pela mão humana, independente de ser este ou aquele. Eu tenho muito cuidado, muita cautela com o fato de simplesmente apontarmos, né? É muito importante que nós percebamos que enquanto eu aponto o outro, provavelmente eu não estou vendo o que eu estou fazendo. Eu não estou avaliando as minhas atitudes. Então, ao invés de eu dizer foi este ou aquele, eu prefiro dizer foi a mão humana. Foi uma atitude humana. Talvez até com intenção de cura, ou com intenção de descoberta, com intenção de estudo. Não entro neste mérito, porque são muitas as vertentes. Mas o que eu digo em relação ao que eu li, ao que eu vi no I Ching, falando sobre a pandemia, falando sobre o vírus. Quem viu as minhas lives lá no começo do ano vai perceber, que vai lembrar que o que eu falei na época e hoje eu replico. Na época eu falei que era um momento de vermos lideranças, percebermos lideranças. E quando eu falo em lideranças, eu não estou falando apenas de termos políticos ou de termos governamentais ou de termos que fujam a nossa órbita, que fujam a nossa casa, que fujam a nossa... Quando eu falo em lideranças, eu falo do esteio da nossa casa, do esteio da nossa vida. Estas são as lideranças que vieram ser provadas. Nós somos bons por natureza. A nossa natureza é neutra. A nossa natureza, tendenciosamente, quando nascemos puros, nascemos inocentes. Então, esta é a nossa natureza. Então, precisamos voltar à nossa natureza. Quando eu li o I Ching, na época, dizia exatamente isso. Observar os líderes,
observar os bons exemplos. E hoje eu gostaria de dizer para vocês o que a gente tem em relação ao I Ching para cada signo. Hoje eu vou fazer uma tirada geral para cada signo com uma leitura do I Ching, com uma leitura um tanto oriental, uma pitada de Oriente no Ocidente, traz harmonia, uma pitada de Ocidente no Oriente traz leveza. É importante trabalharmos com a leveza. O ser humano precisa destravar a sua alegria interior, independente do que esteja acontecendo aqui fora. Nós precisamos destravar os nossos temores. É preciso que a gente não tema a alegria, a leveza, a confiança e a fé. Nós vamos ver vários sons nessa gravação, porque a vida acontece. E quando a gente faz lives, quando a gente faz uma gravação, não sendo em estúdio, não sendo num lugar hermeticamente fechado, acontece a liberdade da vida e seus sons. Então, eu não reparo, e espero que vocês também não, porque a essência em nada modifica, apenas se mostra natural como a vida deve ser. Né? Eu gostaria de colocar, então, para o signo de Áries, qual seria a visão do I Ching? Qual seria a visão do Tao para o signo de Áries nesta madrugada de segunda para terça-feira, do dia 14 para o dia 15 de dezembro de 2020? Vamos ver a energia desta semana e com certeza no próximo encontro vou trazer dicas de final de ano. Nós vamos colocar aqui, além das previsões tarológicas, vamos colocar aqui as dicas para a entrada do novo ano e como vamos receber esse novo ano, quais são as energias que vão estar agindo. Bom, como é que vai ser? Qual é o hexagrama? Saiu Tui, o hexagrama da alegria e o receptivo. Então fala de um momento dos arianos e arianas receberem a alegria, receberem as boas novas, pequenas alegrias, trazendo grandes contentamentos, sem confundir com a euforia, sem permitir que a euforia assuma uma posição de futilidade. Então, são pequenas alegrias trazendo grandes contentamentos para os arianos e arianas essa semana. Vamos ver, então, para os taurinos e taurinas. Como será a semana dos taurinos e taurinas? Vamos ver aqui, jogando o Xing. Semana para os taurinos e taurinas. Depois, na minha página do Facebook ou do Instagram, Stella Ostrovsky, Stella com 2 As, no Instagram, quem quiser seguir lá, vou ter o maior prazer em responder perguntas. E no Facebook, Stella Ostrovsky, na página também, Conexão BRX, se vocês quiserem colocar perguntas, questionar lá, tenho o maior prazer em trazer, elucidar as dúvidas de vocês. Tá? Então, para os taurinos e taurinas, o I Ching vem trazendo a mensagem de liberação. Então, lidar com temores seus e de terceiros, mas trazendo um otimismo, levando um estímulo. Então, é uma semana dos taurinos e taurinas estimularem a si mesmos, a si próprios,
e a terceiros, a pessoas que busquem a sua orientação, ao seu apoio, ao seu conhecimento espiritual. Então, é uma semana muito boa para que os taurinos liberem a sua percepção, a sua intuição a favor de si mesmos e de terceiros. Vamos ver então para os geminianos e geminianas, né? Então, vamos ver aqui como vai ser a semana, a energia da semana para os geminianos e geminianas. Saiu paz. Saiu a energia Lun, o receptivo, e Shen, o criativo, que fala de usar a criatividade para promover o desenvolvimento, inclusive econômico, mas perceber dentro de si um momento de paz, um momento de contentamento, um momento de realização e de idealização. E perceber que tudo que foi feito até aqui vem trazendo, foi um plantio de sucesso, foi um plantio de harmonização. Isso é muito bom, é uma semana de tranquilidade. Paz não é monotonia, porque os geminianos detestam a monotonia e não tem nada a ver com a natureza dos geminianos, mas fala paz, aquilo que está de bem, aquilo que está em harmonia. Vamos ver então para os cancerianos e cancerianas. Vamos ver como vai ser a semana para os cancerianos e cancerianas. E eu digo depois para vocês que essa energia ela é duradoura. O I Ching não é como o tarô, que se pode consultar mais seguidamente. Ele é um oráculo que ele tem um tempo de valorização, de validade bem maior, né? Então, vamos ver a energia para os cancerianos e cancerianas. Olha a energia do céu aqui. Vamos ver. Acima o aderer, abaixo a criatividade. Então, assim fala de grandes posses. Olha, gente, para os cancerianos e cancerianas, a semana vem traduzida em perceber a sua valia, o seu valor, aquilo que não tem preço, como também é uma semana de boas novas financeiras, oportunidades, presentes, surpresas, contratos, alegrias profissionais e segurança material. Uma semana excelente em termos de estruturação financeira. Fala da autogestão, fala também da prosperidade criada pelas próprias mãos. Vamos ver para os leoninos e leoninas o que diz o I Ching. Para os leoninos e leoninas. Leão. Leão. És o rei da criação. Eu gostava muito dessa música quando criança. Então, o que veio aqui para os leoninos e leoninas, o que o I Ching diz em termos de energia para a semana? Fala de lidar com os conflitos. Fala ainda de lidar com finalizações de dificuldades ou de um período conflituoso, mas fala em ter jogo de cintura para lidar com os conflitos, ter a manha, a malemolência, a paciência, o bom humor. Lidar com os conflitos significa uma forma de organização, né? Os conflitos não devem ser evitados. A maioria das vezes, o que a gente não pode é bater de frente. O que a gente não pode é lidar com o conflito de forma insegura. Lidar com o conflito de forma madura é abrir o leque, botar na mesa e ver prós e contras, por que é que cheguei nessa situação. Se for problema de saúde, a tendência é o que eu posso fazer para me fortalecer, que eu já não tenha usado, por exemplo, que não dependa de um clínico, que não dependa de exames.
o que depende de mim para melhorar minha saúde. Se for financeiro, o que depende de mim para melhorar minhas finanças. Então, eu preciso esperar que me paguem, mas eu preciso ser criativa ou criativo para lidar com este momento até que se resolva o pagamento devido. Então, é a criatividade lhe auxiliando para lidar com os conflitos. Mas eu vejo como sendo uma finalização de conflitos, como um período de finalização. Então, não me diz como sendo, é uma coisa bem fixa. Então, ela tem tempo para começo, meio e fim. E me parece estar na finalização destes conflitos. É uma semana boa para essas definições. Virginianos e virginianas. Virginianos e virginianas. Vamos ver como vai estar a semana em termos de Xing, para virginianos e virginianas. A duração, a permanência, a constância daquilo que foi iniciado com suavidade. Então, eu venho falando sobre iniciar algo, ou estimular algo, ou instigar algo, ou criar algo, ou provocar algo de forma suave. A sua suavidade, virginianos e virginianas, vem trazendo um contentamento, vem trazendo um estímulo, tanto para si mesmo, quanto para os que convivem ao seu redor. Trazendo consequências muito positivas, até como uma onda, algo que aos poucos vai reverberando e trazendo uma benfeitoria. Né? Então, vamos ver para os librianos o que o I Ching diz sobre Libra. Né? O que traz para os librianos a semana, esta semana que estamos iniciando, foi de 14, a partir do dia 15, 16, quarta, 17, quinta, 18, sexta, 19, sábado. Então, até o dia 19, vamos ver essa energia, o que vem por aí para os librianos. Os librianos falam de desenvolvimento, né? Fala de suavidade também, mas fala de quietude, fala de coisas progredindo gradualmente, aos poucos, de forma suave e sem muitos estardalhaços. Então, fala de levezas suaves também, mas fala de não é o momento para contar seus projetos, não é momento para cantar vitória antes do tempo. Então, é um momento de flexibilidade, é um momento de ação, mas é um momento de ação muito suave, é um momento de ação de agir sem dar satisfação, sem ficar contando o que vai fazer antes de ser feito, né? Isso é uma coisa cultural que a gente precisa aprender, inclusive com essa jogada dos librianos, que sirva para os demais signos também, que a gente aprenda quando nós temos que cuidar da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família, primeiro a gente faz. E aí, depois as pessoas vão saber, vão perceber. Então, se a gente conta um plano, não é por mal, mas geralmente quando a gente conta um plano, a gente acaba tirando a energia, o fluxo de energia, o yang, e torna ele yin. A gente acaba encolhendo a energia quando a gente conta antes de fazer cada projeto. E isso é interessante aprendermos. Que serve para a semana de Libra. Né? Então, vamos ver a semana de Escorpião. Como vai ser a semana para os escorpianos, em termos de I Ching.
Vamos ver, Escorpião. Como eu disse para vocês, eu estou usando um método para que eu possa ver de maneira mais rápida, porque senão nós vamos ficar aqui horas e horas e horas para poder falar de cada um dos signos. Por isso que é uma maneira muito sucinta de trazer uma leveza oracular do I Ching para cada signo. Então, vamos ver como vai ser a semana para os escorpianos e escorpianas. O que vem aqui? Obscurecimento da luz. Então, fala de lidarmos com dúvidas, dos escorpianos lidarem com dúvidas, com as suas dúvidas. Aquilo que nem sempre não estar iluminado significa ruim. Para dormirmos, precisamos do escuro, para crescermos, precisamos do repouso. Para nos protegermos, o preto é uma cor bloqueadora. É uma cor de neutralidade, de descanso, de repouso, às vezes mal interpretada, mas todas as cores têm a sua utilidade no benefício do ser humano. Então, quando fala de obscurecer a luz, fala que algumas coisas que a gente precisa, às vezes, aceitar situações em que nós nos colocamos, lidar com elas e nos responsabilizarmos por elas, e fazermos as coisas de maneira mais produtiva, menos danosa. Fala aqui do obscurecer a luz, que é nós entendermos aquilo que nós ocultamos de nós mesmos. O nosso lado não muito colorido, os nossos defeitos, lidarmos com os nossos defeitos de maneira gentil e efetiva. Eu sempre comento para algumas pessoas que a gente tem que parar de ser tão condescendente, complacente com os nossos erros. A gente fala do perdão, é muito importante o perdão, mas o perdão sem responsabilidade é mera palavra, é mera futilidade, é super tolerância, é uma falácia. O perdão, quando ele é passar a mão na cabeça e dizer, tudo bem, errou, não tem importância. Quando nós olhamos no espelho e dizemos, tudo bem, erramos, não tem importância. Tem importância sim. Errar é humano, mas também é divino a correção. É importante que a gente perceba as nossas falhas e aprenda com elas. Então, o nosso lado obscuro todos temos. Isso não é particularidade de ninguém. Todos seres humanos temos nosso lado obscuro e precisamos aprender a usá-lo com parcimônia, porque o nosso lado obscuro também é defesa, mas não podemos ser condescendentes com as nossas falhas. Errar é humano, perdoar é divino, melhorar-se é surpreendente, é magnífico. Então, buscarmos a magnanimidade das pessoas, né? É muito bom. Então, fala do obscurecimento da luz, que fala que é o momento de lidarmos com as nossas qualidades, os nossos defeitos, lidarmos com situações que a gente não tem controle, mas que não necessariamente seja de todo ruim. Só que, às vezes, lidar com a palavra seria esta. É uma semana para lidarmos com nossas frustrações, sem nos deixarmos levar por elas. Isso se torna evolutivo. Vamos ver, então, os sagitarianos e sagitarianas, que o Xing tem para dizer para Sagitário. Vamos ver como vai ser a semana para os sagitarianos e sagitarianas, segundo o I Ching. Olha, aqui também fala de lidarmos, fala de conflito, mas um conflito diferente.
Fala do nosso conflito interno, não conflito externo. Num outro momento falava, no outro signo falava sobre conflito externo. Aqui fala sobre o conflito interno. Às vezes, quem assistiu desenhos antigos vai lembrar que tinha um urso colimério, que ele ficava olhando para um lado e para o outro, o mel na frente, o guarda do lado, e ele não sabia se ele ia em direção ao guarda ou se ele ia em direção ao mel. Às vezes a gente é meio urso colimério, a gente fica sem saber para que lado vai. Então, acalme-se o seu interior, organize as suas ideias e as suas emoções. Inspire, segure 3 segundos. Expire, serve para todos os ansiosos, viu? Inspire, expire e perceba-se, para que não se coloque em conflitos. Então, aqui fala de um conflito interno evitável, tá? Faça as coisas, faça tudo o que tiver que fazer, mas não esqueça de anotar, não esqueça de respirar, não esqueça de ouvir o que as pessoas têm para lhe dizer. Porque às vezes o sagitariano está muito empolgado em contar e falar e programar e vamos, ainda mais nesse período, que é um período solar dos sagitarianos, né? E eles esquecem de acalmar, de harmonizar, de não entrar em pânico e não entrar em ansiedade. Então, é uma semana para lidar os conflitos internos de maneira bem positiva. Sagitário, vamos ver os capricornianos. Como vai ser a semana para os capricornianos? Capricórnio. Tem que digitar tudo, né? Eu estou tentando ser uma bruxa moderna, que lidar com a tecnologia é uma benção, mas lidar juntamente com ser sensitiva e lidar com a tecnologia às vezes dá um barato, gente. Vocês não têm noção. É muito divertido, é muito prazeroso, é muito importante que, inclusive, nesta área holística, a gente lembre das raízes, do tronco, dos galhos, das folhas, das flores e dos frutos. É muito importante a gente evoluir, percebendo, não esquecendo de onde viemos, e evoluir nos atualizando. Então, vamos tentando nos conectar mesmo com essa tecnologia que está aí para nos bem servir, né? Então, o que vem aqui para os capricornianos, a energia da semana para Capricórnio. O que vem aqui? Qual é o hexagrama do I Ching? O exército. Não é o exercício, não. É o exército dentro de si, a força interior, é o perceber-se, é o seu levante, a sua ordem, a sua organização. É uma semana muito boa para organizar negócios, projetos, planos, ser o exército de uma pessoa só. Com toda a organização, com toda a estrutura, com disciplina. É uma semana muito boa para criar a própria disciplina. Não é seguir disciplina de terceiros, mas é respeitar e desenvolver a própria disciplina para poder evoluir na semana, tá? Muito bom. Vamos ver agora para os aquarianos e aquarianas, segundo o I Ching. Vamos ver aqui, aquário. Será a semana para aquário. Vamos ver a energia do I Ching para aquário. Também fala de... É um momento dos aquarianos perceberem a sua criatividade, usarem ela, mas também usar a criatividade de maneira discreta. É um momento de trabalho interno, mas fala também de se retirar, de aquietar-se, de não envolver-se em discussões de terceiros. É um momento importante, porque você tem trabalho para fazer. Como você tem compromisso,
Não tem por que estar se envolvendo em discussão de terceiros. Essa é a mensagem do Xing para os aquarianos e aquarianas. Muito bom, muito importante. Se você tem o que fazer, então quando alguém que tentar colocar você no conflito, quando tentar envolver você numa discussão, quando tentar te colocar olha só, né, as linguagens, né? O você do Paraná com o tu aqui do Rio Grande do Sul, isso é muito bom também. E isso é nós sermos polivalentes. Mas falando para vocês, aquarianos e aquarianas, é uma semana de atividades. Vocês vão ter compromissos, criatividade, coisas para fazerem. Mas também vão ter o desafio de ter que dizer não para pessoas que tentem envolver vocês em discussões, em picuinhas, em coisas que não tem nada a ver com vocês. Então, é hora da retirada. Retirem-se, porque vocês têm coisas boas e melhores para fazer do que envolver-se em discussões de terceiros e que não lhes diz respeito, né? Então, é agora para os piscianos e piscianas, o que o I Ching diz para os piscianos e piscianas? Vamos ver aqui, peixes. Vamos ver o que os piscianos e piscianas vão passar a semana. O que vem aqui? Olha, os piscianos e piscianas fala da preponderância do grande, a alegria com suavidade. Fala de oportunidades grandes, de alegrias grandes, de momentos de confraternização, fala de harmonização, de princípios, proteção, aberturas, fala de descobertas. Então, é um momento de muito contentamento, é um período bem interessante, uma semana ótima para os piscianos e piscianas que vão estar passando essa semana, descobrindo ou olhando com novos olhares para o seu caminho, para a sua vida, para a sua estrutura. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tirada do I Ching. E a ideia é trazer para vocês um aprofundamento mais adiante sobre entendermos a nossa energia interna, o nosso yin e o nosso yang, o nosso anoitecer e o nosso amanhecer, que nós estamos sempre em movimento, que a vida está sempre em movimento, que o universo está sempre em movimento. A energia criativa, ela é movimento. Então, o tempo e o espaço, eles são relativos, mas eles existem e acontecem intermitentemente, né? Então, mesmo que um lado da Terra esteja iluminado enquanto o outro está escurecido, esse movimento, isto é o Tao, né? Isto é o I Ching, nesse movimento, antes o que estava escuro fica claro e o que estava claro fica escuro. Esse movimentar. Isso é importante nós sabermos que a nossa vida não é fixa, não é rígida. Ela sempre pode movimentar-se de maneira positiva. A escolha de ser positivo ou não é nossa. Eu posso não conseguir evitar que algumas coisas desagradáveis aconteçam, mas eu decido como eu vou reagir diante dessas coisas. Se algo bom me acontece, eu fico grata, eu evoluo, eu me contento, eu passo adiante, eu aprendo, eu ensino. Se algo ruim me acontece, é quase a mesma coisa. A única coisa que não é igual é não passarmos o mal adiante. Quem conhece as figurinhas, ou dos 3 macaquinhos, ou dos 3 budinhas, o significado dessas 3 imagens é muito bonito. Inclusive, existe um texto bíblico que fala: não vejo o mal, não ouço o mal e não propago o mal. Então, não vejo, não ouço e não falo aquilo que não é bom. E a gente deve ver, deve falar, deve
divulgar as coisas boas, as boas coisas, as boas novas, as boas notícias. E eu espero ter sido uma boa nova no caminho de vocês hoje. Eu espero estar trazendo para vocês esperança, não ilusão. Esperança é aquilo que nos move, que nos movimenta, que nos faz crer quando tudo mais não nos prova, não nos confirma, não nos sustenta. Ilusão é desejarmos algo que sabemos não ser possível acontecer. E esperança é acreditarmos que o impossível é possível ser feito por algo maior, por alguém maior, por uma energia além das nossas. Esperança não é egoísta, a ilusão é. E o desejo que eu tenho é que sejamos esperançosos e passamos a nossa esperança para outras pessoas. Eu, como taróloga, procuro auxiliar, ser ferramenta de auxílio para quem busca orientação. Quem quiser entrar em contato, terei o maior prazer de agendar uma hora, um atendimento online, através dos meus WhatsApp, código de área 51 99130 9801 ou 999 88 7068 para agendarmos um horário e terei um enorme prazer em atendê-los, marcarmos tanto para o tarô ou o mapa numerológico, mapa astrológico, a quirologia, a quiromancia. Eu ainda estou estudando uma maneira de conseguir fazer a leitura das linhas das mãos de forma mais assertiva através da internet, porque eu levo muito a sério o meu trabalho. Eu gosto de levar com leveza, né? Mas eu levo muito a sério. E como é um trabalho que faço há muitos anos, o não ler a mão em loco tem diferença sim, porque a gente percebe texturas, não são só as linhas. A quiromancia, ela nos exige uma percepção, um tato, e por isso no momento ainda não é possível fazê-lo de forma online. Mas quem sabe, de repente, daqui a pouco eu faço de uma maneira mais sucinta. O que eu gostaria de desejar para vocês é que vocês busquem respostas para as perguntas, confiem no próprio taco, confiem no Criador, percebam que somos todos filhos de Deus perfeitos, com qualidades e defeitos. E eu espero que nós nos encontremos um quanto antes, o mais breve possível, talvez antes até do próximo final de semana, se não no próximo domingo, estarei fazendo uma apresentação online ou uma gravação para nós podermos apresentar também pelo YouTube, pelos outros canais. E vai ser um enorme prazer reencontrar vocês por aqui. Com um grande carinho e admiração. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vocês. Namastê, namastê, namastê. Até o próximo Conexão BRX com Estela Ostrovsky, essa bruxa que vos fala. Namastê.